capítulo 4 do livro O Propósito da Família, escrito por Luciano Subirá. Restauração familiar. Deus deseja sarar as famílias, e creio que este é uma das mais belas expressões de reconciliação. Em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou sobre reconciliação familiar. Em 1 Coríntios 7, 10, 11 diz assim: Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. É que o marido não se aparte de sua mulher. Deus não se agrada do divórcio. Na verdade, a Bíblia diz que Malaquias 2,16 que ele detesta o divórcio. Embora haja situações em que o divórcio seja inevitável, as Escrituras nos mostram que a atitude do cônjuge cristão não é a de aproveitar e sair correndo para reconstruir a vida com outra pessoa, mas buscar a reconciliação. Um milagre que o Senhor deseja operar na vida de pessoas que tiveram seu relacionamento destruído é este. Não é algo automático da noite para o dia. Envolve muitos conceitos e acertos, mas é algo glorioso. Por muitos anos tenho sido uma testemunha ocular de inúmeros lares e familiares que foram restaurados pelo poder de Deus e mediante a sua palavra. O Senhor declarou que usaria a vida de pessoas para promover esse tipo de ministério, referindo-se ao ministério de João Batista, que foi comparado ao profeta Elias pelo tipo de seu ministério. Deus disse, em Malaquias 4,6, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Deus deseja converter corações que estão endurecidos e distanciados pela mágoa e pelo ressentimento. O Senhor deseja sarar relacionamentos familiares. A Bíblia nos mostra isso em vários exemplos bíblicos de reconciliação familiar. Exemplos bíblicos de reconciliação. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, 20 e 24, é um exemplo disso. Aquele filho traiu e abandonou seu pai e família. Depois de ter perdido tudo, volta arrependido, esperando ser recebido como um empregado, imaginando ser impossível voltar a ter o mesmo relacionamento de outrora. Contudo, aquele pai amoroso, à semelhança do que Deus faz conosco, recebe aquele filho de braços abertos, com todas as honrarias possíveis. Este é um quadro daquilo que Deus deseja fazer em sua família, ou que, através de sua família, Ele deseja fazer na família dos outros. Encontramos no Velho Testamento uma história de contenda entre dois irmãos. No livro de Gênesis 27, capítulo 27, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vêm próximos os dias de luta por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Devido ao ódio de seu irmão Esaú, Jacó é obrigado a fugir de casa para preservar sua vida. Jacó acabou passando cerca de 20 anos distante, mas ao regressar ainda temia seu irmão, e orou ao Senhor pedindo que intervisse naquela situação. E o resultado foi semelhante ao que o Senhor deseja reproduzir nos familiares ressentidos de nossos dias. No livro de Gênesis 33, 4, diz assim, Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Somente Deus pode mudar corações amargurados e promover o perdão. Lemos também acerca de José
e seus irmãos, uma família que conheceu a divisão e posteriormente a restauração e o perdão. No livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 2 até o 5, a palavra de Deus diz assim: Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, adiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seu irmão, por isso o adiaram ainda mais. A Bíblia nos conta que, por causa dessas diferenças, os irmãos de José o venderam como escravo a uma caravana de mercadores que ia ao Egito. Anos se passaram e por fim se cumpriram os sonhos de Deus dera a José e ele se tornou governador de todo o Egito. Mas quando reencontra seus irmãos que foram atrás de comida, não decide se vingar, mas perdoa e os chama de a restauração do relacionamento. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não acredito que haja tantas histórias de restauração familiar na Bíblia, sem motivo algum. Penso que Deus deseja encher nossos corações de fé naquilo que Ele pode e quer fazer. Sei que as pessoas podem usar de seu livre-arbítrio para decidirem separar-se sem nunca mais desejar estar juntas. Mas muitas vezes isso só acontece por interferência espiritual maligna, e este quadro pode ser revertido. Jesus falou que veio dividir uma casa. Com isso, ele se referia àqueles lares em que uns se converteriam e outros não, e deixou claro que deveríamos colocá-lo em primeiro lugar, mesmo antes dos relacionamentos familiares. Se for necessário escolher entre Jesus e algum familiar, sem dúvida devemos optar por ele. Por outro lado, vemos várias famílias sendo alcançadas conjuntamente no livro de Atos, o que nos mostra o plano e a intenção de Deus para as famílias. Se pudermos ter Jesus e a família juntos, melhor ainda. Milagre no casamento. Quando era ainda recém-casados, tive uma experiência que mudou minha visão do casamento, do que Deus pode fazer pelo matrimônio de quem lhe permite intervir. Apesar de, nessa ocasião, já estar há alguns anos no ministério, ainda tinha pouca experiência, ou quase nenhuma, acerca da vida matrimonial. No entanto, eu e a Kelly tivemos que socorrer um casal cujo matrimônio praticamente se acabará. Já havia adultério das duas partes, sem contar as agressões, verbais e físicas. Nossa primeira conversa com eles durou mais de 12 horas. A situação estava tão feia que, ao sairmos de viagem no dia seguinte, tivemos que levar o casal conosco devido ao receio de deixá-los, pois estavam quase chegando ao ponto de se esganarem. A viagem de carro durou quase 5 horas, e ao chegarmos ao destino, cansados da viagem e da noite mal dormida, fomos, assim que possível, tirar um cochilo no período da tarde. O motivo da viagem era pregar no casamento de um amigo, e ele, assim que chegamos, me questionou sobre o que eu iria pregar à noite. Disse a ele que ainda não sabia o que iria falar, mas que, devido ao fato de normalmente pregar apenas uns 10 a 15 minutos nesse tipo de cerimônia,
eu não tinha o hábito de preparar muita coisa para ministrar. Meu amigo ficou indignado. Ele afirmou que não me trouxera mais de 400 quilômetros para que eu falasse apenas 10 minutos. De alguma forma, ele havia sido levado a acreditar que seu casamento seria uma reunião de avivamento, com direito a cura, milagres, libertação, batismo no Espírito Santo e até apelo para a conversão. Ele insistiu que, ao menos, eu lhe prometesse que iria orar ao Senhor, pedindo que, se ele tivesse uma palavra específica, profética, para aquela cerimônia, que pudesse falar ao meu coração. Acabei prometendo que faria isso. De modo que, antes do cochilo reparador que eu e Kelly fomos tirar naquela tarde, orei e pedi a Deus que ele tivesse uma palavra para me dar. Poderia falar comigo enquanto eu dormia. Sinceramente, não esperava por nada. Acho que fiz a oração só por conta da promessa ao meu amigo. Mas tive um sonho enquanto dormia, e no sonho alguém me explicava o milagre extraordinário operado por Jesus Cristo nas bodas de Caná. É o relato de como um casamento foi tocado pelo poder de Deus e de como o seu casamento poderá ser tocado também. O que aprendi com o Senhor naquele dia e preguei naquela cerimônia ajudou aquele casal que nos acompanhará a alcançar o milagre no seu próprio casamento. A princípio, cheguei a achar que a palavra fora dada exclusivamente para eles, mas na verdade, ele se tornou o fundamento de nosso ministério com casais. Anos mais tarde, o casamento desses amigos que fui fazer a cerimônia quase acabou, e foi esta palavra que os ajudou a buscar e receberem o milagre. Quero compartilhar abaixo, de forma resumida, essas verdades. Observamos o relato bíblico. No livro de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, na Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 metratas. Ordenou-lhe Jesus: Encheia de água essas talhas. E encheram-lhe até em cima. Então lhe disse: Tirai agora, e levai ao mestre Sala. E ele o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo da onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo e lhe disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Canaã da Galiléia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou, e acreditamos que não foi em vão ter acontecido justamente no casamento. As Escrituras dão testemunho, através do registro desse detalhe, que Deus está interessado em agir nos casamentos mesmo antes de realizar qualquer outro milagre de cura, libertação ou qualquer outra intervenção milagrosa. Vemos, portanto, que a família tem prioridade no plano de Deus, pois Ele não a criou para o fracasso, e sim para ser bem-sucedida. Percebemos também que o milagre ocorrido deu-se em torno de haver ou não vinho, que na Bíblia é uma figura de alegria. O que vemos e ouvimos quando ao casamento, dos tempos mais remotos até os atuais, é que o vinho sempre acaba,
Depois que viviam embriagados de amor pelo cônjuge, assistem perplexas seus sentimentos desaparecerem. O matrimônio, de maneira geral, está falido, pois o vinho sempre acaba. Mas quando Jesus está presente, estabelece a diferença. Milagres acontecem e ele traz vinho novo onde já não mais existia. A história de um milagre no casamento pode se repetir em nossas vidas, pois Jesus nunca muda e somos todos igualmente amados por Ele. Mas perceba que o milagre aconteceu porque Jesus estava lá. Ele e seus discípulos foram convidados para simplesmente estarem nas bodas. Não receberam um chamado de última hora só porque os noivos precisavam de um milagre. Ele havia sido convidado para estar com eles. E porque estava presente, operou um milagre. De maneira semelhante, se você quer um casamento que dure, que sobreviva à falta do vinho, realização, amor e alegria, convide o Senhor Jesus para estar sempre presente. Não espere a crise chegar. Cultive sempre a presença dele por meio de oração e leitura da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E não apenas leia, mas pratique a palavra, pois o milagre acontece onde há obediência. Foi dito aos serventes que fizesse tudo o que Jesus mandasse, e porque fizeram sem questionar se era racional ou não receber o milagre. Podemos observar ainda algumas figuras neste texto. O número 6. Havia 6 talhas na Bíblia. Este número sempre fala de algo que é humano. O homem foi criado no 6º dia, e o 6 é chamado número de homem. Portanto, percebemos que o milagre não depende só de Deus, mas há uma participação no fator humano ligado a este milagre no casamento. As talhas. O significado espiritual destas talhas estão apontado para a parte que nos toca no que tanja a receber um milagre de Deus. O 6 fala do homem e aqui entendemos nossa participação no milagre. As talhas eram o recipiente para o vinho que o Senhor Jesus transformaria. Normalmente eram pedras talhadas cavadas. Isso sugere o quão duros somos no que tange aos relacionamentos e o quanto precisamos ser trabalhados por Deus em nossa forma de ser e agir no matrimônio. Quanto mais cavados nos deixamos ser pelo agir de Deus, maior será nosso potencial para receber o vinho. Uma pedra pouco cavada comporta pouco vinho, mas uma pedra bem trabalhada comporta mais vinho. A água. Essa era a matéria-prima necessária para que o milagre pudesse acontecer. Não havia água nas talhas. Jesus quem mandou enchê-las. A água simboliza a palavra e também o Espírito Santo. Nos lares onde o vinho chega a acabar. E todo o prazer do relacionamento desaparece. Temos percebido que além dos erros cometidos na esfera natural, havia também falta de água. Não havia o cultivo diário da presença de Deus por sua palavra, lida e praticada, e a presença viva de seu Espírito. Creio ser esta a chave do milagre. É importante se deixar ser trabalhado, o que é diferente de ser manipulado pelo cônjuge, na forma de se relacionar. Mas se essas talhas não foram cheias da presença de Deus, o vinho não aparecerá. Vale também ressaltar que quanto mais água aqueles servos colocassem nas talhas, mais vinho haveria, ou seja, o milagre de Deus em nosso casamento está diretamente relacionado com o investimento que fazemos em cultivar a sua presença. A qualidade do vinho. Finalizando, quero chamar sua atenção para a qualidade do milagre. Jesus deu o que havia de melhor em matéria de vinho, a ponto de o mestre-sala se impressionar e comentar que normalmente se bebe o melhor vinho
e depois de o terem desfrutado, oferecem o inferior. Assim é com a maior dos relacionamentos conjugais. Bebe o melhor vinho nos primeiros anos, depois a qualidade cai. E assim é até que acabe. Mas quando Deus faz um milagre, o que se experimenta é algo inédito, muito superior a tudo o que já se experimentou até então. Deus nos dá o melhor sempre. Tenho visto isto no dia a dia dos casamentos que tenho acompanhado como pastor. Portanto, sei do que estou falando. Deixe Deus ser não apenas o criador do matrimônio, mas aquele que oferece toda a manutenção necessária. Quando isso acontece, não somente somos beneficiados como com um lar melhor, mas Deus recebe glória. O vinho dos lares cristãos deve ser o da mais alta qualidade. Se você reconhece o vinho acabou ou está quase acabando em seu matrimônio, creia na vontade de Deus de agir nos casamentos. Renove o convite ao Senhor Jesus para estar em seu lar. Pratique estes princípios espirituais e seja feliz como o Pai Celestial sempre quis que cada casal fosse. Resgatando valores no lar. Há o caso de casais que estão na condição acima. O vinho acabou e precisam de um milagre de Deus. Há outros, porém, que não descreveriam seu matrimônio como um caso perdido, mas reconhecem que, ao longo dos anos, perderam alguns valores que precisam ser resgatados. Para estes, ainda que o desafio não seja o mesmo, também há necessidade de restauração, e a Bíblia oferece orientação prática para eles também. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Jesus utiliza esta ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Neste caso, nas 3 parábolas contadas neste capítulo, ele fala de algo que se perde e é reencontrado. Uma aplicação clara ao pecador que se arrepende e é reencontrado por Deus é feita nas 3 parábolas. Porém, além deste entendimento claro e específico, acredito que, assim como toda a porção profética da palavra de Deus, temos algo mais a aprender neste ensino que nos foi deixado por Jesus. Jesus falou sobre uma perda que aconteceu dentro de casa, e quero fazer uma aplicação espiritual disso para nossos lares e casas. Alguns podem achar que estamos apenas espiritualizando um texto fora de seu contexto, mas a cosmovisão bíblica dá suporte a esse tipo de interpretação, desde que se harmonize com o restante dos princípios explícitos das Escrituras Sagradas. Valores perdidos. Esta mulher não perdeu a moeda na rua, mas dentro de casa, sem sequer ter saído de lá. A moeda, um denário, tinha mais valor do que a ideia que passa na nossa mente quando pensamos em uma moeda. Era a pagar por um dia inteiro de trabalho de um trabalhador normal. E esta perda de algo valioso dentro de casa me fala de outros valores, não materiais, que muitas vezes perdemos dentro de casa. Sei por experiência própria, como marido, pai e também como filho, que muitos valores que devemos guardar dentro de casa, no convívio com nossos familiares, podem ser comprometidos.
Falo de valores emocionais como o respeito, o carinho, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço, a harmonia, a paz, a doação de si mesmo e etc. Falo também de valores espirituais como a oração, o devocional, a fé, o temor de Deus, a meditação da palavra e outros. Muitas pessoas acham que para sofrer perdas em seus lares é necessário muita interferência ou pecados externos. Mas digo que não. Quando pensamos só na moeda em si, imaginamos algo fácil de se perder e permanecer escondido em algum canto da casa. Quem já não perdeu algo em casa? O termo moeda não nos faz perceber a dimensão da perda. Na verdade, tratava-se de 1/10 de tudo que a mulher tinha. Este paradoxo também se dá com muitos dos valores que perdemos em nosso lar. Aparentemente, trata-se apenas de uma moeda, mas vale bem mais do que só aparenta. O processo de recuperação da moeda por parte desta mulher envolveu 5 atitudes que vejo como sendo a forma de reencontrarmos nossos valores perdidos. Acendendo a candeia. O texto sagrado revela que a mulher acendeu a candeia. Ela buscou mais luz porque havia falta dela e não há como procurar algo no escuro. Acredito que este é um paralelo espiritual de algo que precisamos para reencontrar qualquer tipo de valor perdido, não só em nosso lar, como também em nossa vida em Deus. Que luz é esta que nos auxilia nesta busca? É a ação reveladora do Espírito Santo. Trazer a luz é expor o que estava oculto. Paulo falou aos Coríntios sobre examinar a si mesmo, mas creio em mais do que um autoexame nas horas de concerto. Creio que precisamos nos aquietar perante o Senhor e deixá-lo falar em nosso íntimo pelo Espírito Santo. Varrendo a casa. Aquela casa necessitava de limpeza. A sujeira que estava lá naquele chão podia esconder a moeda. Não sabemos porque havia sujeira. Talvez aquela mulher tenha deixado a janela aberta e um pé de vento trouxe sujeira para dentro de casa. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes nos expomos demais à influência deste mundo e permitimos que seus conceitos entrem em nossa casa e coração. Às vezes pela TV ou por meio de não crentes com quem convivemos. Mas o fato é que quando a sujeita do mundo entra, encobre e esconde de nós aquilo que temos perdido. Se quisermos reencontrar valores, precisamos nos livrar da sujeira que encontrou. Procurando com diligência. Aquela mulher procurou com diligência seu valor perdido. Tem crente que chora no apelo, mas depois não dá um passo para alcançar aquilo que perdeu em sua vida espiritual ou familiar. A mulher de nossa história empreendeu uma busca diligente, dedicada. Isso fala de disposição de conserto. Deus não dá nada para quem não valoriza. Por meio do profeta Isaías, ele disse: derramarei águas sobre o sedento. Por que Deus só derrama água sobre o sedento? Porque não sobre qualquer um. Ele dá água para quem a valoriza, para quem vai aproveitá-la. Jesus nos ensinou a não lançar pérolas aos porcos. Quem não valoriza não merece receber. Se queremos algum tipo de restauração em nossa vida, em Deus ou em nosso lar, temos que nos empenhar nisto até encontrar. A mulher não apenas foi diligente, como também foi perseverante. Vemos que ela não parou de buscar enquanto não encontrou aquilo que havia perdido. Enquanto a diligência tem a ver com a qualidade de busca, a perseverança, por sua vez, tem a ver com a duração da busca. Normalmente falamos de se alcançar a nossa herança em Deus por meio da fé.
É lógico que sem fé é impossível agradar a Deus, e o que duvida não receberá coisa alguma. Mas há algo que acompanha a fé e que normalmente não percebemos o quanto tem a ver com possuir a herança: a perseverança. As Escrituras nos ensinam que precisamos tanto da perseverança como precisamos da fé. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela perseverança, herdam as promessas. Forte. Alguns versos usam aqui o termo paciência, mas fala a mesma coisa. Fala de determinação até que se chegue ao alvo. Precisamos dessa firmeza na busca da restauração dos valores perdidos no lar. A família tem um lugar muito especial no coração de Deus, e Ele deseja que vivamos o seu melhor, inclusive nesta área. As 3 parábolas de Lucas 15 nos mostram que não devemos nos conformar com as perdas. É hora de empenho, de dedicação, de determinação nesta restauração. Alegria pública. Assim que reencontrou o que havia perdido, a mulher reuniu suas amigas e vizinhas para se alegrarem. O testemunho de restauração sempre animará outras pessoas, especialmente aquelas que estão iniciando a sua busca. Tudo que Deus nos dá deve ser dividido com outros. Paulo declarou o seguinte, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiveram em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno, esse lhe pediu que o pudesse acompanhar. A resposta de Jesus reforça o que estamos dizendo. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Este homem recebeu a comissão de dividir com outros o que Deus lhe fez. Este é um princípio do reino que deveríamos levar mais a sério. A mulher samaritana, que encontrou-se com Jesus junto ao poço de Jacó, teve a mesma atitude. No livro de João 4,39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim que você resgatar aquilo que se havia perdido, ele estará debaixo da comissão de torná-lo público, não apenas como um motivo de se alegrar, mas principalmente o de levar regozijo aos outros, especialmente aos que possuem as mesmas necessidades que você tinha. Aqui a gente finalizou o capítulo 4. Iremos fazer outro vídeo para iniciarmos o capítulo 5. Amém? Não ligue pelos erros de gravações, que eu não edito esse vídeo. Amém? Foque somente no conteúdo, em nome de Jesus, e prometo a cada dia melhorar mais a minha leitura, em nome de Jesus.